Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a tomar a sua Bíblia, estudá-la conosco e ver como que a Bíblia se cumpre, como a Bíblia é a palavra de Deus, é a verdade. Nesta série de programas sobre os sinais da vinda do Senhor, nós vamos vendo como tudo tem se cumprido no decorrer do tempo. Vemos os jornais na Palavra de Deus abertos, as notícias de amanhã já estão escritas nas Escrituras Sagradas. E nós vamos ver como que o Senhor nos mostra tudo o que aconteceria no futuro. Guerras, rumores de guerras, fomes, terremotos, aí estão diante de nós cada vez mais acelerados. Mas no programa de hoje veremos um sinal maravilhoso, o Evangelho pregado em toda a terra. Isto mesmo, o Evangelho será pregado em toda a terra antes que venha o fim. Que você deixe o seu coração aberto, pronto para ouvir a voz do Senhor. O programa Os Gideões está começando. Muito bem, a palavra de Deus é a verdade e nós podemos ver isto em toda a história de Israel. Nós podemos ver isso em cada página das Escrituras. As profecias que nós temos, as histórias bíblicas, tudo nos mostrando como que Deus estava mostrando para o homem a sua história no passado, o seu presente e o seu futuro. Jesus trouxe o sermão profético do fim para os discípulos ali no Monte das Oliveiras. E Jesus trouxe todos estes sinais. Em Mateus capítulo 24, no versículo 14, nós lemos assim: E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Isto mesmo. A palavra do Senhor nos diz que este evangelho do reino seria pregado a todas as nações. O que é o evangelho do reino? As boas notícias de que o Rei dos Reis, o Rei de toda a raça humana, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, veio para reinar, veio para governar sobre a terra com o seu reino de paz e de justiça. Este é o Evangelho do Reino, mas para que Jesus reine, foi necessário antes ter passado pela cruz, para que nós pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados, para que nós pudéssemos ser feitos raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Foi necessário que a cruz acontecesse, a crucificação do Senhor, sua morte, sepultamento, mas ao terceiro dia, a sua ressurreição dos mortos e a sua ascensão aos céus. Este é o Evangelho, que o Senhor trouxe para nós a salvação. O Senhor trouxe para nós a vida eterna, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Ele disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Este é o Evangelho. E Ele disse que no final dos tempos, este Evangelho seria pregado a todas as nações. Sim, a todas as nações da terra. E então virá o fim. Ou seja, o final só vai acontecer depois que o Evangelho alcançar todas as nações. Bem, pensando no Evangelho em todas as nações antes da nossa era da comunicação, uau, como era difícil! Uma carta para chegar levava meses no início do século XX. Aí veio o telegrama, ai que avanço da tecnologia. E hoje nós temos a comunicação em questão de segundos com o mundo inteiro, com imagem e som.
Nós vimos que hoje o Evangelho está caminhando, a Bíblia está caminhando, a Bíblia é traduzida em tantos idiomas, entrando em lugares incríveis. A palavra de Deus. Deus trouxe essa abertura da comunicação para que o Evangelho do Reino pudesse ser pregado. Olha o que está em Marcos 16, de 15 a 18. Diz assim a palavra: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Esta é chamada a grande comissão do Senhor, o grande chamado para a igreja. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quando foi que Jesus disse isso? Ele disse isto ao ressuscitar, encontrar-se com seus discípulos, subir o Monte das Oliveiras com uma pequena multidão, uma multidão de discípulos seus. E à vista de todos eles, ele ascendeu aos céus. Mas antes deixou esta palavra, esta ordem: ide e pregai. E nós temos visto de tempos em tempos ondas missionárias. Nós tivemos aqui no Brasil a primeira onda missionária, estrangeiros vindo pregar o Evangelho para nós. O Brasil foi colonizado por Portugal, a religião católica, cristã, mas a Bíblia Sagrada não era lida pelo povo, compreendida. Então, no século XIX, vieram os primeiros missionários da Europa, os suecos lá no Nordeste trazendo a Assembleia de Deus, Ashbel Simonton trazendo no século XIX, em 1859, trazendo a Igreja Presbiteriana. Baker, trazendo a Igreja Batista, e assim nós vimos o Evangelho chegando da Europa, dos Estados Unidos, e sendo implantada no Brasil a Igreja Protestante, a palavra de Deus sendo lida, sendo anunciada. E o Evangelho tem crescido, as igrejas têm se multiplicado aqui no Brasil. A primeira onda missionária foi de estrangeiros pregando no Brasil. A segunda onda missionária aqui no Brasil foi dos brasileiros saindo e pregando aqui dentro e indo fora do Brasil. É a segunda leva missionária no Brasil. Mas nós estamos na terceira onda missionária, que são os próprios nativos. Os nossos missionários foram às tribos indígenas, pregaram para os Terena, para os Yanomamis e para tantas outras tribos com um grande número de conversões. E agora, os próprios indígenas já têm seminário, já estão sendo preparados para missões e eles mesmos pregando para outros indígenas. É a terceira onda missionária no Brasil. E isso tem acontecido em todo o mundo, nas nações. O Evangelho está se multiplicando. Vamos ver algumas nações aqui fechadas, como, por exemplo, na janela 10x40, pegando ali o Oriente Médio, a Ásia, o norte da África. Nós vamos ver o crescimento do Evangelho, por exemplo, no Irã, uma nação totalmente islâmica. Nos últimos 31 anos, os iranianos têm tornado seguidores de Jesus Cristo mais do que nos últimos 1.400 anos combinados. É estimado que mais de 3.000 iranianos estão colocando a sua fé em Jesus Cristo cada mês. Está vendo? No Irã, 3.000 iranianos por mês aceitando Cristo. E sabemos que muçulmanos têm se convertido através de sonhos e visões com Jesus.
Um fenômeno que começou a acontecer desde que surgiram as torres de adoração. Isso é para um outro estudo. Mas vamos ver, por exemplo, na Argélia, existem agora mais de 10 mil convertidos a Cristo entre o povo Kabyle do norte da Argélia. Mais de 10 mil. Argélia, um país fechado, um país muçulmano, um número crescente de convertidos. Na Nigéria, cada domingo, a Igreja Anglicana da Nigéria reúne 20 milhões de pessoas em adoração a Cristo. É ali na Nigéria que nós temos um dos maiores templos, das maiores igrejas do mundo. Nós podemos, fora ali dentro do contexto africano, porque temos igrejas grandes também com 1 milhão de membros, 1.500.000 membros na Coreia. Mas estamos tendo isto acontecendo na Nigéria. Eu me lembro que a nossa filha Suzy esteve com um grupo de brasileiros ali na Nigéria, o pastor Adeboye, e a igreja com 1 quilômetro de comprimento por 600 metros de largura. Aquele mar de gente. E a Suzy disse: mãe, no tablado onde ficam os pastores convidados eram cerca de 5.000 pastores. 5.000 pastores. E o povo ali como aquele mar de gente. 1 milhão de pessoas. A igreja já multiplicou, já dobrou. Isto ali na Nigéria. O Evangelho está sendo pregado. O Evangelho está indo a todas as nações. E nós temos de abrir o nosso coração, estarmos prontos para compreender que este é o tempo de pregar. Anunciar nas redes sociais, na televisão, nas estações de rádio e por todos os meios pregarmos o Evangelho. Com as camisas, com mensagens e de tantas formas. E você, tem pregado o Evangelho? Já crê em Jesus como seu Salvador? Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe e ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Reconheço que Tu, Jesus, és o Senhor, és o Salvador, és o único Salvador. Reconheço que em Ti e somente em Ti há vida, salvação, a paz, a esperança. Por isso, eu me entrego a Ti, Te entrego a minha vida com tudo que sou, com tudo que tenho. Recebe-me, Senhor, toma o meu coração em Tuas mãos e faz de mim um pregador da Tua palavra para anunciar que Jesus vive, reina e voltará. Obrigado, Senhor, por Tua paz e pelo perdão dos meus pecados, pelo sangue da Tua cruz. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Que você fique firme na fé e que você seja um evangelista, um pregador da palavra de Deus. E te convido para o nosso próximo programa, quando aqui estaremos semeando a palavra, estudando e nos preparando para a vinda do Senhor. Conheça o Ministério dos Gideões, implante uma torre de oração em sua igreja, os Gideões Mirins, crianças intercessoras. Até o nosso próximo encontro. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.